conta uma história ali, a jornada do herói, mas ele conta uma história, e aí como eu tenho o meu deck, eu consigo montar a minha própria história. E o significado da carta da torre é muito interessante, porque ela geralmente significa alguma coisa catastrófica acontecendo. Quebra de paradigma, lidar com trauma, dor de cabeça que você vai ter com alguma questão, ou alguma coisa, alguma questão que está te dando dor de cabeça. E eu parti disso, assim, tanto de imaginar uma metáfora de estar dentro da torre. E para fazer algo do tipo, eu precisaria sair da torre, só que a torre não tem saída, então eu precisaria me jogar da torre e encarar essas coisas que eu coloquei ali no vídeo. Quanto a torre mostra esse lado da gente que a gente às vezes não tá percebendo. Tá gritando ali pra gente. Tem coisa que tá assim, já acenando, tá na sua cara, assim, oi, tô aqui, ó. Tô aqui, isso tá se repetindo na sua vida, você precisa lidar com isso. Então é a parte do lado sombra. A torre. Agora eu não vou lembrar pra você se eu tive um nome, a torre primeiro e depois eu fui criando as coisas, ou se veio um pouco depois. Eu tenho quase certeza que veio um pouco depois. Mas fica aí o No questionamento. ar. Um dia, quem sabe, eu lembro. É assim, um conjunto de várias ideias, então, né? É um conjunto, como que eu posso dizer? É um pouquinho do livro, De um tarô. pouquinho do tarô, enfim, é um conjunto, né? Sim, eu queria várias ideias, porque eu sabia que o meu processo de criação é um tanto doido, assim, acho que talvez todo mundo seja, assim, mas eu comecei a pensar nas coisas, eu comecei a ver alguns filmes, eu comecei a ler alguns livros, eu comecei a pesquisar significado e simbologia de cartas de tarô, e eu sabia que era uma forma de criar camada, porque eu não consegui mostrar tudo. De repente a pessoa vai assistir o filme, ela vai falar, ah, mas eu não vejo Fausto aqui. Mas tá tudo bem, porque com certeza tem alguma coisa de Fausto ali. Porque eu estudei, eu li, eu gostei da história, então o tempo todo em que eu tava criando meu personagem e atuando ali, montando a história do jeito que ela tá montada, tem muita influência do Fausto. Pode não ter aparecido, assim, ser a coisa mais, uau, que influente, mas apareceu. Então são formas, acho que minhas de deixar o personagem mais, a história mais tridimensional. Por isso eu não queria que ficasse com cara de relato pessoal, porque é bom também, mas não sou só eu que vivo essas coisas. E tem coisas na arte, na literatura, todos os tipos de arte, há muito tempo que debatem o que a gente debate hoje em dia. Então eu gosto um pouco dessa questão de dar profundidade com alguma coisa que é mais antiga. Fausto é lá do 1800. E na hora da gravação, vocês improvisaram alguma coisa? Tem um improviso? Com certeza. Com certeza. Na hora da gravação, eu já tinha um roteiro inteiro pronto. Talvez um roteiro não tão detalhado, mas eu precisei colocar ali tudo o que eu já tinha imaginado de como ia ficar as coisas na tela, como que ia aparecer, como que eu ia aparecer, como que o Carlos, meu companheiro de cena, ia aparecer. Por que que eu queria mostrar o ambiente e como eu queria mostrar esse ambiente. Então, tudo isso eu fui meio que imaginando e fotografando com a minha própria cabeça, pra gente ter, assim, o esqueleto que é o que a gente vai seguir. Só que, claro, na hora dá vontade de fazer outras coisas. Na hora você tá pensando numa cena, ela vai acontecer em 2 minutos, com um movimento X, mais um jogo de câmera Y. E na hora a gente vai tipo, ah, acho que não vai ficar bom. Porque, sei lá, o sol tá vindo de outro lugar, ou desse jeito ficou um pouco esquisito, o meu ângulo bom não tá aparecendo na câmera, ou então eu simplesmente acho que é melhor mudar. Então a gente acaba improvisando, né? E o que que a gente vai fazer? Vai sentar lá, vai ficar algumas horas refazendo o roteiro? Eu não ia fazer isso. Eu sou do teatro, eu aprendi a improvisar, apesar de não gostar muito, mas eu aprendi a improvisar, a gente vai e improvisa. Só uma curiosidade. Tudo 100% cronologicamente, tudo certinho? Eu fiz isso. Eu não sei exatamente que ordem aquilo deveria seguir. Como tem muito de mim e como a torre acaba representando ali um trauma, eu não sei exatamente quando começou. Até hoje Hum, eu faço terapia. Eu faço terapia agora e até hoje eu descubro coisas que estão em mim desde criança, desde a infância. Então, assim, eu não sei onde começou. E aí eu aproveitei para
Eu, pelo menos, não vejo um começo, meio e fim ali. Tem uma coisa que conclui esse filme. Eu ia falar que tem a parte final. Tem. Eu diria que é um aguarde cenas dos próximos capítulos, Ah, tá. entendi. Vou jogar assim, não era muito a minha intenção terminar do jeito que terminou, porque parece que tem uma conciliação, termina de uma forma um pouco mais otimista. E eu queria que fosse eu queria que fosse um pouco mais pessimista, Hum. entendeu? Isso talvez fique no aguarde cenas dos próximos capítulos. Talvez tenha alguém vendo o podcast agora que fala assim: "Poxa, que interessante, né". Talvez a pessoa ela tenha uma ideia, assim, mas ela não sabe pra onde ir, né. Como que ela dá o primeiro passo? Você tem algum conselho, alguma orientação, Danilo? Eu já falei em outros momentos que o primeiro passo é começar, mas eu acho que um dos primeiros passos, e pelo menos uma coisa que me ajudou muito, é colocar todas as ideias no papel, sem julgar, ou pelo menos tentar não julgar. Porque vem muita coisa, e é bom que venha muita coisa. Eu pensei em inúmeras, cada coisa que você vai fazendo pré-pesquisa te dá muitos assuntos. Poxa, tem 500 páginas um livro desse, tudo bem que ele é bilíngue, tá, é a metade. Mas tem inúmeras páginas, capítulos, personagens aqui, você tem um monte de ideias só com esse livro. Aí eu assisti alguns filmes pra me inspirar, dei uma estudada ali no expressionismo alemão, Gabinete do Doutor Caligari, um Drácula, um Nosferatu ali, isso já dá muitas outras ideias, então eu só fui anotando. Eu acho que esse é um dos primeiros passos, porque depois você organiza. "Ah não, esse daqui não, esse daqui casa mais com esse", e aí eu acho que nessas, sei lá, 3, 4, 5 ideias que eu juntei de tudo isso, eu acho que eu consigo começar a fazer alguma coisa. Não precisa ser só 3, 4, 5 ideias. Depende também do que você vai fazer, né, o meu vídeo tem 10 minutos, né. Então, eu queria que fosse concentrado em menos coisas. Talvez se fosse um vídeo mais longo, eu ia querer mais coisas pra ter, né, de bagagem ali. Que é preciso, assim, pra fazer um filme, assim? Precisa de iluminação, de câmera, imagino que tenha que ter a locação, né, enfim, o que que é necessário, assim? A pessoa ela tem uma ideia de ter um filme e o que que ela precisa listar de coisas necessárias, assim? Ela precisa listar tudo que ela acha necessário. A gente tá acostumado a saber de produção de filme, o local que você vai fazer, o tipo de luz que você vai usar, o microfone que você vai usar. Acontece que muita gente não tem recurso, não tem quem empreste. Se você não tem um edital, você não consegue emprestado nem da prefeitura, né, porque tem isso, você é contemplado em editais, às vezes você consegue equipamentos emprestados de outros produtores, porque é uma coisa meio que como é comprado com dinheiro público que vai para a cultura, ele acaba sendo um meio também, eu posso pedir emprestado, chego lá, faço a solicitação. No meu caso, eu não fiz por edital, eu fiz totalmente independente, então a luz que eu tinha era a luz do sol, que estava batendo. O local era a Estação Cultura. E a